Olá, está começando agora o Dia Mundial do Rock 2017, programa da TV UFG dedicado ao rock goiano. E hoje a gente está aqui no setor aeroporto para entrevistar o Homero, que era vocalista da Mandatory Suicide e também baterista da Rainha das Superstars. Esse aqui é o prédio dele, a gente vai entrar agora e você confere essa entrevista lá dentro. Bom, agora que já está tudo organizado aqui, a gente começa a entrevista então com o Homero, que foi vocalista da Mandatory Suicide e também baterista da Rainha das Superstars. Obrigado por receber a gente, viu, Homero? Eu que agradeço, adoro a TV UFG, estou até assistindo agora, olha que legal. Vamos começar pelo passado então, Homero? Queria que você contasse um pouquinho pra gente onde que o rock surgiu na sua vida, você se lembra de como que você começou a gostar? Lembro, eu sou assim, para começar a ouvir rock pesado, eu sou da geração pós Rock in Rio, né? Eu assisti o Rock in Rio pela televisão. Então, até antes do Rock in Rio, eu gostava de rock nacional, Legião Urbana, essas bandas que eram fortes assim na primeira metade dos anos 80, né? Mas até então não tinha aquela coisa de, para mim pelo menos não era coisa que me dava vontade de ser músico, né? Eu apreciava aquilo, né? Bacana. Mas aí apareceu o Rock in Rio na televisão, né? O Rock in Rio foi transmitido, e aí você assistia AC/DC, Iron Maiden, Whitesnake, Queen, né? Além das bandas nacionais também que fizeram shows maravilhosos ali, o Paralamas, o Kid de Abelha, a Blitz fez um show assim, você pode acessar isso no YouTube hoje, um show assim, cacetada, né? Mas aí vieram as bandas internacionais, e aí eu falei, caramba, eu quero fazer isso. Mas como é que eu vou começar a fazer isso, né? E aí eu comprei meu primeiro álbum do Iron Maiden, né? O duplo Live After Death. E aí foi uma coisa assim, parece que eu tinha entrado num portal, assim, né? Ouvindo aquele som e aquela expressão, aquela arte gráfica do Iron Maiden, que sempre apostaram muito nisso, né? Isso modificou a minha cabeça. Então eu comecei atrás dessa informação mais específica, né, de rock pesado, de heavy metal. E comecei também, paralelo a isso, a procurar pessoas parecidas, né? Procurar gente em Goiânia que estava, né, fazendo isso. E aí eu encontrei essa primeira geração de bandas de metal aqui de Goiânia, Mortuário, Encruzilhada, Agente Laranja, Escola Alemã, Asgard, e comecei a frequentar esses shows e fui atrás dessa informação, né? Como é que faz, quem poderia me ajudar a ser músico, enfim. Então foi lá em 85 que houve esse divisor de águas. Ouvi esse rock nacional, mas pra falar assim, caramba, quero fazer isso, foi em 85. E qual que foi a primeira banda? A primeira banda foi um projeto, assim, bem simplório mesmo. Eu me tornei amigo, quando eu comecei a estudar no Colégio Objetivo, me tornei amigo de um cara que chamava Rogério Barbosa. Hoje ele chama Rogério Pafúncio. Hoje ele é baterista do Umbando, foi baterista do Vícios da Era, e na época ele estava montando uma banda chamada Mandatory Suicide. Me tornei amigo dele no Objetivo e a gente começou a cruzar, né, as afinidades ali. Na época, em 88, que eu conheci, um disco que mexeu muito com a cabeça da gente foi o do Metallica, o And Just For All. E a gente ficava tocando na sala de aula com as canetinhas, as músicas, que a gente decorava. Naquela época a gente escutava o álbum inteiro, né? Do começo ao fim, vira o vinil, pá, era duplo. Então eu fiquei muito próximo do Rogério, né? E aí eu falei, pô, eu queria montar uma banda, você podia me ajudar? Ele já era guitarrista, ele tinha um amigo dele lá, Star, e falei, pô, vamos montar uma banda, né? E foi o Black Widow. Era para ser um rock meio farofa, um rock meio hard rock, assim. Mas não deu nada, foram alguns ensaios, não deu nada. E eu fiquei, assim, muito próximo do Rogério. E o Rogério montando o Mandatory Suicide. Então, fiquei ali próximo dele, fiquei assistindo os ensaios da banda, fui road deles, né?
E aí saí do Black Widow para ser hold do Mandatory Suicide. Fiquei ali acompanhando e tal, mas a minha primeira banda, minha primeira referência foi o Black Widow. Como é que era o cenário nessa época? Sem YouTube, com vinil, com poucas informações, como é que vocês conseguiam acompanhar o que estava acontecendo no Brasil, no mundo? É engraçado lembrar isso porque a gente acompanhava com muita demora, né? A informação demorava muito para chegar. Tinham poucas revistas especializadas, se eu não me engano, tinha a Rock Brigade, que era que todo mundo consumia, e tinha uma outra revista que chamava Metal. Eu acho que era... não sei, não tenho certeza, mas eram duas publicações que eu particularmente comprava sempre. Era Rock Brigade e Metal. E essas informações vinham assim, né, já defasadas mas assim, a gente consumia, essas revistas inclusive tinha gente que tinha pilhas, era uma biblioteca aquilo, né? Até para lembrar, para ver visual, para ver o que o crítico tinha falado da banda e tal. Então o nosso consumo era esse, em publicação eram essas duas revistas. Com áudio, por exemplo, quem tinha mais acesso financeiro comprava o álbum. E aí o outro levava a fita cassete, copiava e essa fita cassete rodava na mão de todo mundo. O áudio só ia deteriorando, né? Se a primeira cópia, a segunda, a terceira. Mas assim, era a forma que a gente tinha de escutar um álbum. E aí a gente ficava o ano inteiro ouvindo aquelas fitas. E quem tinha o álbum e era amigo do outro podia emprestar, emprestava. Então a gente sugava aquilo, assim, não é hoje como você, né, acessa o computador e MP3 ou um YouTube ou um Spotify e tudo muito raso, né? Lá nos anos 80, nessa segunda metade dos anos 80, a gente comia a informação e regurgitava e comia de novo, e então a gente exprimia aquilo. E para gravar também, tudo demo, fita cassete? Para gravar como banda? Não, para gravar como banda só em Brasília. Tinham dois estúdios lá, que era o Artimanha e o Zen, que eram os mais virados para o rock. Brasília sempre foi melhor estruturada do que Goiânia, acho que Brasília só perde para o Rio de Janeiro e São Paulo. Eles sempre o dinheiro sempre teve lá, né? Em Brasília, depois da mudança da capital. Então, para gravar, aqui em Goiânia não tinha estúdio, né? O estúdio, por exemplo, que o Mandatory gravou, o primeiro título, né, a primeira demo, foi lá no Jaó. Era um estúdio super improvisado, que, para você imaginar, a sala de gravação e a sala técnica era dividida por um para-brisa de caminhão. Era um para-brisa cruzado assim, ó. E era lá que, por exemplo, a gente gravou, lógico, não tinha qualidade nenhuma, mas era o estúdio que tinha, né? Mas as bandas, né, que já eram as maiores bandas, as mais importantes em Goiânia, gravavam em Brasília, no Artimanha e no Zen. Então a gente não tinha acesso a nada, não tinha nada de fácil para se fazer aqui, né? Gravação era só em Brasília para quem tinha dinheiro e rápido e rasteiro. Você chegava, montava, gravava e ia embora. E nesse contexto, aonde que a Mandatory chegou? O que vocês conseguiram alcançar em relação a show, a apresentações? Então, o Mandatory começou em 88, né? Eu fazendo amizade com o Rogério, já começou em 88 lá. E dessas formações que foram indo e voltando, eu fiz 2 testes para tentar ser baterista, passei no segundo. Em 90 a gente gravou o nosso primeiro título, né? Tripping with Stars. E a gente gravou e fez a divulgação que foi possível, e aí a banda desmantelou. Em 91 nós reformulamos a banda, gravamos outro título e desmantelou de novo. Fizemos uma série de shows ali, mas tudo desmoronou de novo. Foi só a partir de 93 que a gente conseguiu consolidar uma formação e gravar a primeira vez lá em Brasília, né? Que a gente começou a fazer uma divulgação mais séria desse material, e aí a gente começou a fazer shows fora, começamos a ser convidados para tocar fora, fazer São Paulo, fazer vários estados. Então assim, eu não lembro de muitas bandas nos anos 90
que faziam esse circuito fora do estado como a gente. Eu lembro do Cash for Cows, que fazia também bastante. Cash for Cows, que era uma banda hardcore. Mas a gente foi a partir de 93 que a gente começou a fazer contato, conseguimos um convite de uma gravadora lá de Piracicaba para lançar um material em CD. Então foi a partir de 93 que a gente começou a sair fora, né? Começamos a pensar em clipe. E a partir desse trabalho todo que a gente começou a fazer o circuito metal, abrir shows fora do estado. E começamos a ser reconhecidos aqui em Goiânia também como uma banda, mais uma banda, né, importante aqui para Goiânia. E nessa época não tinha ainda o circuito que a gente tem hoje de Bananada, Goiânia Noise. O que existia naquela época para vocês tocarem? Para você ter uma ideia, o primeiro festival, o primeiro Goiânia Noise, o Mandatório foi a banda que encerrou o festival, né? Foi o headliner. Não tinha jamais essa cena, essa estrutura que tem hoje, né? Jamais. Então era festival, era uma vez por ano Goiânia Noise. Shows, DCE da UFG, DCE da Católica. Depois que apareceu Honky Tonk, que era um barzinho que fazia shows, depois apareceu Ouroboros, antes do Honky Tonk tinha o Terceira Onda, que era do mesmo proprietário do Honky Tonk, que era do mesmo proprietário do Ouroboros. Então era assim, um circuito muito micro mesmo, muito, né, muita gente, muita vontade, com pouco espaço e mais ali, trocando figurinha, vendo o que ia acontecer. A gente tem que dar um tempinho para o nosso intervalo, para a gente beber uma água. Daqui a pouco você volta a assistir essa entrevista com o Homero aqui no Dia Mundial do Rock 2017. Estamos de volta com o Dia Mundial do Rock 2017. A gente continua aqui na casa do Homero, falando com ele um pouco sobre a cena goiana. A gente falou do Mandatory Suicide, a gente falou um pouquinho da cena dos anos 80, início dos anos 90, e a gente tem que falar de Hang the Superstars. Como é que você entrou no Hang e já é um pouquinho diferente a cena, a música, não tão pesada quanto do Mandatory, já no final dos anos 90, início dos anos 2000. O que mudou aí de uma banda para outra? No Hang, cara, eu considero o Hang a minha sobrevida pós o fim do Mandatório, né? O Mandatório foi assim, a gente não acabou o Mandatório, a gente foi raliando, assim, a gente foi deixando de se encontrar como a gente se encontrava, o que é normal da vida, né? Cada um, né? Universidade, trabalho, família, isso foi dissipando e a gente foi sentindo também que não tinha mais muita coisa que fazer. Ninguém imaginava o que ia acontecer né, depois do ano 2000, né? Ninguém imaginava que ia chegar assim, que dar esse salto tecnológico de internet, e-mail, MP3, outras plataformas. Você não tinha, você vislumbrava, a gente tinha um e-mail, um sitezinho bem ruinzinho, mas a gente achou assim, isso vai demorar, sei lá, né, cara? Ninguém imaginou que isso ia fazer assim, né? E fez. Mas aí a gente já tinha acabado. E aí eu falei, caramba, era 99, eu falei, cara, se eu não continuar agora, eu vou cair na vida comum, né, do cidadão, né, comum, trabalhar, acordar, trabalhar, comer, dormir. E aí, cara, pintou um convite do Maurício, né, tava saindo o baterista, eu não sei quem, na verdade eu não sei se foi o baterista anterior, o Leozinho, que me indicou, eu não lembro muito bem hoje. Sei que pintou esse convite para tocar bateria. Eu falei, cara, eu vou tocar bateria, porque eu era baterista, né? Eu gravei o primeiro trabalho do Mandatório como baterista e depois passei a ser vocalista. E sempre fiquei nessa coisa, não, queria voltar, né? E pintou essa coisa de ser baterista do Hang. E aí, uma reviravolta de novo, assim, sabe? Porque eu voltei a tocar bateria, eu comecei a fazer uma coisa que no metal era
era inadmissível, né? Que era fazer as coisas rápido, vomitada e sem muito esmero, assim, mas com seu charme, né? E eu comecei a tocar com gente que eu nunca imaginei que eu ia tocar, né? Com o Maurício, com o Little John na época. E eu comecei a me divertir muito, né? E foi através do reggae que, por exemplo, eu comecei a ouvir rock independente em português. Até então eu achava, pô, cantar em português, rock independente, rock de garagem, ou qualquer outro tipo de vertente do rock. Mas aí eu comecei a fazer os festivais de novo, né? E comecei a trombar com muita gente diferente, né? Então eu considero o reggae a minha sobrevida, né? Porque eu tava naquela coisa de, vou parar, né? Vou ter que parar. E pintou o reggae, aí fizemos shows e foi divertido. Aí do reggae eu fiz mais vários outros projetos, várias outras bandas. Então você pegou esse comecinho do boom do cenário, né? Esse comecinho, quando a Monstro virou outra coisa também. Ela saiu ali desse momento que estava dificultando o final dos anos 90, os festivais começaram a ir para locais menores da Monstro, uma dificuldade de estrutura, de captação também de parceiros, né? E aí houve essa virada, né? Começou a lei de incentivo, né? Em 99, 2000, veio a lei de incentivo municipal e aí mudou o cenário totalmente, né? As produtoras, as pessoas que conseguiam se organizar, escrever bons projetos, começaram a melhorar o festival ou os shows que aconteciam. E o intercâmbio começou a ficar maior, né? E começaram a surgir mais casas também. E a Monstro, que era a principal produtora nesse momento, começou a espalhar a sua produção. E o festival começou a melhorar, e o intercâmbio também. E aí tudo, né, clareou. E eu consegui ficar nessa onda, né, junto com o reggae, até depois do final do reggae. Participei de outras bandas, surfei um pouquinho mais nesse cenário que tinha se modificado. Bom, Mary, estando do lado de fora, como é que você avalia esse cenário de agora, os grandes festivais, várias bandas com renome nacional, internacional, gente fazendo turnê aí pelo mundo? Eu acho bom, logicamente, como cidadão da cidade de Goiânia, como coadjuvante, né, de todos esses anos que eu estive inserido. Eu acho bacana, lógico, com certeza, as casas abrindo, as casas se mantendo, os festivais se reestruturando, ficando melhores, né? Mas assim, eu não sei, porque eu não sei se é culpa da produção ou se é culpa do momento, da humanidade, de estar tudo assim muito raso, né? Eu acho tudo muito raso e tudo assim com a pesquisa, acho que todo mundo está apontando para o passado, né? Principalmente os artistas de música, eles estão mirando lá no passado. E lá nos anos 90, nos anos 80, a gente mirava para o futuro, né? Então tem essa coisa de querer parecer anos 60, de querer ter um instrumento dos anos 60, de querer tocar como nos anos 60. Eu acho isso... Eu fico angustiado com isso, né? Porque o pessoal quer emular como artista os anos 60, os anos 70. Eu não consigo entender isso. Pelo menos eu sou da escola que mira para frente, né? Legal, tem um instrumento diferente, um instrumento retrô, mas assim, não dá para emular, não dá para ficar, né, se vestindo como, sei lá, anos 60, anos 70. Então assim, eu tenho um pouco de crítica com isso, mas eu sei que a crítica hoje morreu, né? Não se pode criticar nada, porque senão você é exilado na cena cultural. Mas eu, como já estou exilado, né, como já sou pai, já estou há 3 anos exilado, então eu acho que fico tranquilo de falar isso, sim. Eu tenho uma certa crítica, assim, sabe, que são sempre as mesmas pessoas, as mesmas produções, com a mesma cara, a mesma banda, ou então a banda eleita, né? Tem sempre, todo ano tem uma banda que é eleita a melhor banda do mundo de Goiânia, né? Então eu fico meio crítico com isso, né? Porque se você olhar para a borda de toda a cidade, né, desse país, do mundo, a borda tem muita coisa interessante, né? Que não consegue chegar no centro porque a produção separa, né? Já bastam as políticas públicas que separam, né? Em vez de oportunizar a todos o acesso ao dinheiro, não. Quem escreveu o melhor projeto consegue. Quem tiver amizade com o pessoal da secretaria consegue. Quem tiver melhor trânsito consegue. Isso é ruim pra caramba, né? Mas assim, isso é uma coisa que o pessoal odeia que fala, porque
aí você é chato, então você é difícil, que é o meu caso, né? Será que perdeu a hora de divertimento também? Porque a gente tinha umas bandas mais divertidas que não se levavam tão a sério, como é o caso do Reis, do Rolling Chamas. Agora parece que está todo mundo tão focado no mercado, não tem mais a diversão. Esse negócio de mercado é um buraco negro, né, cara? Quando você é moleque, né, quando você é jovem, quando você está ali crescendo, você pensa, né, vou fazer sucesso, cara, nossa, um dia será que eu vou conseguir? Mas é uma coisa que com a idade passa, né? E você vê que o mais importante é criar um lastro em outras frentes, né? É colaborar, é ter ajuda, é poder fazer parte, é ser coadjuvante. Hoje todo mundo quer ser protagonista, né? Então todo mundo quer mercado, como você acabou de falar, que eu quero fazer sucesso, eu quero formatar uma coisa, eu quero parecer, eu quero emular isso, eu quero... Realmente isso acaba com qualquer esquema cultural, porque falta o que é o principal, que é a diversão, e junto à diversão, que é a informação, né? E que as outras coisas têm que vir junto, mas quando você começa a focar em mercado, quando você começa a focar em querer ser o melhor, em querer ser protagonista, né? Em querer ser o patrão, né, dos outros, eu acho que isso aí é o princípio do fim, né? Mas eu acho que a gente já está no meio desse princípio, já passamos do princípio, já estamos no meio, e eu espero que a gente saia dessa onda de careta até, né? Fica muito careta as coisas. Isso aí eu não gosto. Bom, para finalizar, Homero, eu queria que você analisasse. Você falou que tinha medo de virar um cidadão comum, aquele que trabalha, dorme, come. Você é um cidadão comum agora? Como é que o rock se relaciona com esse cidadão comum, com o pai de uma filha de 3 anos? Chegou para mim no momento certo, cara, porque depois do Hang, que me deu essa sobrevida, eu toquei bastante. Eu tive, sei lá, entre 15 projetos e bandas depois do Hang. Eu fiquei 10 anos no Mandatório, só no Mandatório. E depois do Hang, abriu, né, um leque de variedades para eu fazer, que eu me senti contemplado. Eu espero sim voltar a tocar de novo, né, quando a poeira baixar, quando essa coisa da paternidade, quando a minha filha não quiser mais eu por perto, né, que inevitavelmente vai acontecer. Mas assim, eu tô tranquilo, porque eu tô com a sensação de trabalho realizado, né? Eu não tô frustrado. Acho que se fosse em 99, eu ficaria frustrado, ficaria aquele cara assim, né, que tá lá com a família, mas dá um jeito de escapar. Nossa, eu tenho que tomar cerveja com meus amigos, eu tenho que, né, eu vou montar uma banda qualquer para fugir desse esquema aqui de casa. Eu não, cara, eu fico aqui, mas assim, o meu prazer é não ver minha filha doente, ter uma noite de sono tranquila, sem serra, sem vizinho batendo, nada, e, sabe, caminhando de pouquinho em pouquinho, fazendo, paralelo a essa minha pausa, eu estou fazendo pesquisa. Estou ouvindo muita coisa que eu não ouviria nesses 10, nesses 20 anos atrás. Muita gente me mostrando muita coisa. E para outras áreas também, para cinema, para artes plásticas, para artes cênicas, você começa a abrir a cabeça porque você tem mais tempo, em parte, né? Quando você tem tempo, você fala, não, vou pesquisar isso. Então eu estou fazendo pesquisa, estou tranquilo nessa minha vidinha de cidadão comum, e tranquilo por ter feito o meu papel, de ter sido coadjuvante dessa coisa que é a cena cultural de Goiânia. Então, queria agradecer, Homero, pela sua presença. Obrigadão. Na verdade, pela nossa presença na sua casa. Por favor, venham mais vezes. Eu que agradeço mesmo, Camila. Como na entrada com vocês, eu adoro a TV UFG. Eu assisto a TV UFG. Eu te agradeço pelo elogio, Homero. Muito obrigada. Obrigado, eu. Obrigadão, Homero.
tarde. Bom, a gente está deixando a casa do Homero e no próximo bloco você confere a segunda entrevista do Dia Mundial do Rock 2017 com o Pedrinho do Mandinga Records. Não sai daí, a gente volta rapidinho. Estamos de volta com o Dia Mundial do Rock 2017, programa da TV UFG dedicado ao rock goiano. E a gente está aqui no setor oeste para conversar com o Pedrinho, que é integrante do Bang Bang Babies e também dono da Mandinga Records. Agora a gente já arrumou toda a cena aqui na casa do Pedro e a gente vai começar a conversa então com ele, que é do Bang Bang Babies e também é dono do Mandinga Records. Obrigado por receber a gente novamente, Pedro. Sejam bem-vindos ao recinto, é nóis. Bom, a gente tá falando de rock, né? Dia Mundial do Rock, e eu tô vendo um monte de vinil aqui. Você começou a ouvir rock em vinil ou é uma paixão recente? Não, na verdade, quando eu comecei, o vinil já estava ultrapassado, né? Ninguém tinha vinil mais. Eu comecei na época do CD, que foi, do meio da década de 90 pra frente, e nem tinha isso, na verdade, assim. Eu comecei na época áurea do CD. Eu colecionava CD, hoje em dia nem tem mais, assim. Mas esse lance por gostar de vinil veio mais pra frente, assim, depois que eu fiquei mais velho. E eu sempre tive essa fissura por colecionar coisa e tal, assim. Aí, por bom senso, eu cheguei à conclusão que realmente, se for pra ter o material, vinil é a melhor coisa que tem. Mas é melhor por quê? Por causa do som? Pela questão mais física mesmo do objeto? Sim, porque na verdade, não só em relação ao som, né? É mais legal de você ver, assim, você pegar e manusear, assim, CD é uma coisa, ainda mais hoje em dia, bem descartável, assim. Hoje em dia eu acho que CD é meio que um cartão de visitas. É totalmente descartável e a vida útil dele é pequena, assim. E vinil é uma coisa que você tem que vai durar mais, assim, é pra vida inteira, sabe? E o que você começou ouvindo? Quais são as suas primeiras referências? Então, quando eu comecei a me aventurar nos lances do rock underground goiano, foi lá pelo ano de 2000, começo da década de 2000 ali, eu estudava num colégio católico, né, pra começar, assim, que a galera que eu roletava era 90%, 95% de outro rolê, assim, era um rolê mais playboyzagem e tal. Aí eu tinha um primo, tem ainda, né, que tocava numa banda na época, que era o Resistentes, o Eduardo. Ele meio que me arrastou pra ir pros primeiros shows underground, assim, que eu lembro que o primeiro show que eu fui foi do antigo Garage Café, que era ali o setor Serrinha ali, e era o show de lançamento da banda dele. Aí foi exatamente nesse show que o Hang the Superstars tocou também. E a partir disso, quando eu vi o Hang, eu comecei a me interessar por esse rock mais garageiro, mais tosco, lo-fi. E isso aí foi praticamente minha formação, né? E eu vi que você separou umas referências aqui pra mostrar pra gente. Você podia falar um pouquinho delas? Claro. Aqui é Iggy Pop and the Stooges, primeiro disco. É uma reprensagem, assim. É uma banda do final da década de 60 que meio que antecipou o punk em
certos aspectos. E não fez muito sucesso na época, mas hoje é uma banda clássica e é uma grande referência para mim, para o Bang Bang Babies, assim. Foi uma das maiores referências. Ig in the Studios, quem não conhece, vai atrás. E o que mais mostrou? Isso aqui, Jon Spencer Blues Explosion, é uma banda americana do começo da década de 90, que é uma grande referência também, assim. Eles fazem uma espécie de blues punk com muito groove, assim, muito swing e muita experimentação. A banda não tem baixo, é bateria, 2 guitarras, um vocal insano. É uma das minhas bandas favoritas e uma das maiores referências. E a última que você fez pra gente? Esse aqui é o The Gun Club. Essa é uma banda de Los Angeles, década de 80. Também faz uma mistura de blues com punk. E esse disco chama-se Miami, é o segundo disco deles, é um dos meus favoritos também. Não é tão conhecido assim, mas é uma grande referência. Bom, falamos das referências, um pouquinho do início. E como é que foi passar de amante do rock para um integrante de uma banda? Eu já estava frequentando, né, os rolês e tal, e conheci o guitarrista da banda, que é o Vital, e a gente ficou amigo, assim. Nós dois estudávamos na UFG, na mesma época, assim, trocava ideia, e eu fiquei alugando ele, fiquei 1 ano alugando. Falei, pô, cara, vamos fazer um som aí, cara, vamos fazer um som um dia aí. Aí, uma banda dos amigos nossos, o Demosonic, foi fazer um show no DCE da PUC uma vez. E o Vital ia participar. Ele ia tocar guitarra num cover do Iggy Pop in the Studios, né? Aí, na época, né, todo mundo quebrado, assim. Na época, R$10 era muito pra entrada, assim. Aí ele falou, cara, eu vou tocar, vou participar do show da banda, assim. Eu falei, cara, fala que eu vou participar também, velho. Eu canto, cara. Aí a gente bateu esse aluguel, eu entrei de graça e cantei I Wanna Be Your Dog do Studios com Demosonic, que, pô, é uma banda bem legal. Aí depois disso cheguei e falei, velho, acho que a gente tinha que montar uma banda, hein? Aí fiquei alugando nele um tempão, aí chegou um momento que a gente realmente montou a banda. Tá aí, a banda já tem 12 anos. Oh yeah, you ask me too much, girl. You waiting for something that you never get. I don't trust you, I don't even like you. You waiting for something that I'll never give. Wow, 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 yeah. 12 anos de estrada. E o que vocês já alcançaram? Assim, qual que é também a pretensão, né, de vocês em relação à banda? Então, a gente não tem pretensão grande. Eu acho que é por isso que a banda tá nativa ainda. A gente nunca foi, bitolado de querer ser grande, assim, nunca. A gente faz porque a gente gosta e a gente faz o tipo de som que a gente gosta. É por isso que tá rolando, assim. A gente tem um monte de material lançado hoje em dia. A gente já lançou material CD, vinil e cassete. A gente viaja direto aí também. A gente faz tour. E tamo aí, cara, sem pretensão maior e tocando e fazendo o som que a gente gosta. Eu acho que o segredo pra banda ter durado é isso, é não ter grande expectativa mesmo, sabe? A gente estava conversando com o Homero na outra entrevista e ele falou um pouquinho dessa questão do mercado, né, da intenção de querer fazer muito sucesso e que isso acaba um pouquinho com aquela aura do rock, né, do divertimento. Você considera isso também? Concordo totalmente. Concordo total. Eu acho que a partir do momento que tem mais coisa envolvida, assim, tem grana envolvida, eu acho que o som deixa de ser sincero, de certa forma, sabe? Você tem que abrir mão de várias coisas e você não está sendo sincero quando você faz isso. Você faz um negócio por querer ser famoso ou por querer grana.
E ainda bem que essa nunca foi a intenção nossa, por isso que também... E em relação ao cenário aqui de Goiânia agora, as casas, os festivais, tá tudo muito grande, né? Chegou num patamar assim de grandes festivais, como foi o último Bananada, de várias casas hoje direcionadas para o rock and roll, diferentes daquele início dos anos 2000, que eram umas casas mais toscas, né? Uma coisa menos pensada. O que você acha desse cenário? Mudou totalmente em alguns aspectos, mas ao mesmo tempo que, sei lá, os grandes festivais da cidade viraram baladas, né? Já não são festivais de rock independente igual era antigamente. Hoje são grandes baladas, né? E antigamente você via 10 shows e tudo coisa interessante, né? Hoje em dia você tem 2 ou 3 bandas legais ali que vale a pena ver e o resto são headliners grandes que vai para atrair público. O público não está interessado em coisa nova. É o que eu acho, assim. Não, é claro que sempre tem exceções, né? Ao mesmo tempo que tem isso, o underground mesmo sempre tá na ativa, né? Assim, as bandas do circuito mais, como diria, punk, por dizer assim, sempre tá do mesmo jeito, sabe? Então, a galera correndo atrás, fazendo show para um público menor, mas é uma coisa sincera. Agora, Goiânia ficou conhecida na década passada por ser um celeiro, né, do rock independente, de bandas novas, assim. Agora, atualmente, eu não vejo desse jeito, não. Assim, eu acho que os festivais que eram as referências no passado, agora são festivais que o pessoal vai pra sei lá, se divertir, mas não tem o interesse do público que tinha há 10, 15 anos atrás, sabe? De conhecer as bandas, de querer saber o que tá rolando de novo. Não tem. Hoje em dia você vê, DJ não, tocador de música ser mais valorizado que banda, sabe? Você vai nas festas, quando tem DJ lota, e ontem eu fui no show da banda gringa aqui, tinha 20 pessoas assistindo, uma banda legal pra caramba. E enquanto tem um DJ, não, todo mundo é DJ hoje em dia, né? Você também dá uma de DJ de vez em quando. Sim, é um tocador de música. E é triste ver que não só DJs, como bandas covers são mais valorizados que bandas autorais com coisas interessantes, assim. A gente vai para um intervalinho. Daqui a pouco a gente volta com um pouquinho mais dessa conversa com o Pedro, do Bang Bang Babies, e também dono do Mandinga Records. E a gente vai continuar falando, claro, de rock and roll. Esse é o último bloco do Dia Mundial do Rock 2017 aqui na TV UFG e a gente vai finalizar a conversa com o Pedro, do Bang Bang Babies e também dono da Mandinga Records. No primeiro bloco, lá na nossa primeira pergunta, você falou um pouco do Hang the Superstars, aí fez algumas citações a outras bandas. Mas você conhece um cenário ainda anterior do rock, porque o rock goiano não começou nos anos 90, né? Nos anos 80 já existiam bandas, teve banda de punk aqui. Você conhecia? Você pode falar um pouquinho desse cenário pra gente? Então, apesar de eu não ter vivido nessa época, eu tô ligado no que rolou nos anos 90 e tal, assim, anos 80, que tiveram bandas importantes, assim, não só tiveram bandas punks, bandas de metal, bandas de pós-punk, né? E bandas legais como o HC 137, Morte Lenta, umas bandas até meio indie também dos anos 90. Mas eu comecei, foi exatamente na década de 2000 que pra mim foi, assim, acho que as bandas na época não eram
não tocavam tão bem igual as bandas tocam hoje, assim. Hoje todo mundo tem equipamento bom, todo mundo grava bem e tal. Antigamente era tudo mais tosco, mas era uma coisa mais sincera, assim, sabe? Pecavam pela qualidade técnica às vezes, só que eram as coisas mais diversificadas. Hoje em dia você vê todo mundo de grupinho, né? Eu curto stoner rock, só vou no show dessas bandas, eu curto indie rock, eu só vou no show dessas bandas. Antigamente não, era todo mundo junto e tal, assim, e apesar das bandas serem tecnicamente mais fracas, tinha uma diversidade maior, assim, eu acho que isso era legal. Você vê as demos antes, era mais mal gravado, assim, gravava do jeito que dava, mas era interessante ver isso. Mas tinha também os grupinhos, né? Tinha a questão do metal contra o punk, existia já rolou treta, já rolou briga disso aí, antigamente. Em relação à atualidade, hoje todo mundo tem o seu disco gravado, tem o seu canal no YouTube, a divulgação é muito mais rápida, né? Como é que era lá no começo para você descobrir banda nova, até aqui de Goiânia mesmo, ou de fora? Como é que você fazia para ir atrás disso? Hoje em dia é tudo tão fácil, né? Assim, as bandas já querem começar gravando um clipe super produção e quer tirar foto pra caramba. Instagram, a galera foca no Instagram hoje, né? Antes de fazer música, faz foto. Foda. E antigamente era um perrengue, né? Você ir atrás das coisas, assim. Você tinha que... Era correio mesmo, assim. A internet, quando você tinha... internet era lenta, assim, você não baixava as coisas, você fazia troca e você dava mais valor, sabe? Hoje em dia vem tudo tão fácil e não é tão legal assim, sabe? É tudo mais descartável, eu acho. Assim. Antigamente era diferente, né? Quando você baixava uma música, assim, até no começo da internet você ficava um dia para baixar uma música, você ficava um mês escutando a mesma música, né? Ou então você tinha um dinheiro para comprar um CD, durante um mês ficava escutando só aquele disco. Hoje em dia tá tudo ao mesmo tempo ali, aí você escuta, que bom, hein? Em relação a esse boom das bandas goianas, né? Nos últimos anos a gente tem várias bandas no cenário nacional, internacional. Como é que você avalia essas bandas? Você gosta, você curte? Eu acho Bulgarins uma banda massa, assim. Provavelmente a banda goiana mais conhecida aí, não só no Brasil como fora também. Eu acho que é uma banda muito criativa e eles começaram numa época que Goiânia estava borbulhando de bandas stoner rock, wannabe, Queens of the Stone Age, e eles fizeram uma coisa diferente e virou, que é um som sincero e os caras estão fazendo o que eles gostam e respeito pra caramba. E no mais, eu acho que todo mundo vai na onda, né? Assim, se uma banda tá dando certo, 1000 bandas vão ir atrás tentar fazer a mesma coisa. E que não fica uma coisa muito sincera, muito orgânica. Assim. O lance é tem que fazer o que gosta e não é esse lance de ir com os outros, porque essa banda tá roletando, tá fazendo sucesso, eu vou fazer a mesma coisa. Em relação ao selo, como é que foi criar o selo? Por que criar esse selo? Eu sei que ele é mais alternativo mesmo, é para lançar coisas mais underground, né? Exatamente. Na verdade, o Bang Bang já foi de alguns selos e produtoras goianas, assim. A gente já passou pela Fósforo, pela Monstro. Chegou um momento que, assim, a gente se achava, de certa maneira, meio que uns patinhos feios da cena, sabe? Porque o som nosso é mais tosco, as referências nossas são mais toscas, mais lo-fi, enquanto as bandas goianas estavam querendo fazer um lance super produzido, a gente já estava querendo fazer um lance diferente, assim, um lance que vai mais pela uma produção mais lo-fi, assim. E a gente viu que, do jeito que a gente estava querendo lançar, na época, nenhum selo goiano ou fora de Goiânia estava a fim de lançar a gente. E as bandas que eu gostava também, bandas fora de Goiânia,
também eu não via um espaço para esse tipo de som, com esse tipo de material. Aí eu falei, por que não a gente não faz, a gente vai lançar um disco de qualquer maneira, um compacto, por que a gente não cria um selo? Falei com a banda, vamos. Aí eu tive essa ideia do nome, Mandinga, né? É um bom nome. E um amigo meu fez a logo, que eu acho sensacional, a logo é uma figuinha assim. E deu certo, a gente lançou primeiro o disco do Bang Bang, foi o primeiro lançamento do selo. E depois eu quis continuar o negócio. Falei, pô, tem muita banda no Brasil que eu gosto, que é esse tipo de som. Esse som mais alternativo, não tão comercial, mais torto, mais lo-fi, garageiro, que ninguém tá lançando. Eu vou fazer isso, pô. Eu vou entrar em parceria com as bandas e lançar. Aí rolou. O selo hoje já vai entrar no 10º lançamento já. E não só de bandas brasileiras, assim. Já rolou bandas internacionais também que eu lancei, mesmo estilo. Eu lancei uma banda da África do Sul, de Porto Rico, e tá rolando, assim, a gente tá criando um movimento, assim. O selo, eu acho que hoje tem uma característica própria, assim, as pessoas que vão atrás de uma banda acabam indo atrás de outra, assim, e você vê que é uma coisa coerente, sabe? Obviamente eu não vou viver disso, não é a intenção, nunca foi, mas a ideia é movimentar, fazer isso circular de alguma maneira, sabe? Uma coisa que existia, mas era pouco, assim, eu tô tentando fazer o lance circular, se ninguém faz, né, esse lance. É meio ridículo ver a galera reclamar, todo mundo reclama, pô, ninguém lança minha banda, não sei o quê. Mas ninguém movimenta, ninguém faz nada. Eu acho que o lance é ir atrás, sabe? Faz seu rolê virar. E qual é o dispositivo que vocês lançam? Lançam em vinil, em CD, como? É só vinil 7 polegadas. Só single, só compacto. No máximo umas 4 músicas, assim. Que eu acho que é um formato que eu gosto. Eu acho que fazer um disco inteiro é um lance bem desgastante, assim, e caro, né? E por isso eu optei por fazer formato 7 polegadas mesmo, que é mais fácil, você escuta, é uma coisa meio de retardado também, né? Você tem que virar toda hora o disco, né? Mas é o formato que eu gosto e é isso. E a produção? Como é que você faz a produção dos vinis? Então, no Brasil atualmente existe uma fábrica só, a Polisson, que, sei lá, não é das melhores, assim, é caro, como tudo no Brasil é caro. Eu tento fazer fora do Brasil, sempre que dá. Por exemplo, quando as bandas vão viajar, vão para fora, prensa lá e traz na bagagem, porque a opção que a gente tem aqui tá bem fraca. O mercado brasileiro ainda não sacou muito essa nova onda do... Não, sacou. Assim, não só no Brasil, né? No mundo inteiro, o vinil voltou a vender muito de uns anos pra cá. Mas o lance aqui no Brasil é a fabricação que tá cara, assim, os custos são caros. E não é qualquer banda que consegue lançar. Assim, porque a qualidade é boa até, mas o preço aqui é caro. Por isso eu prefiro, sempre quando eu puder, fazer fora do Brasil. E o público das bandas? Tem recebido bem os EPs? O que você sente assim, então, do público? Esse foi o grande desafio, fazer o lance circular, sabe? E que eu acho que tá virando, assim. Tô melhorando a distribuição, hoje os discos estão distribuídos nos Estados Unidos, Europa. Inclusive, assim, eu acho que assim, vende até mais para fora do Brasil do que para aqui. Essa foi uma sacada boa de fazer bandas de fora também, lançar bandas de fora. E tá legal, assim, no começo tava difícil distribuir, só que agora tá melhorando e todo lançamento que tá rolando tá, assim, tá vendendo bem, assim, enfim, não ganho grana, mas no prejuízo também não fico. E é feliz fazendo o que faz? Muito.
É isso que importa, né? É. Bom, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Queria agradecer, Pedro, por ter recebido a gente, por ter contado um pouquinho da sua história. Com certeza, muita gente vai se identificar. É nóis. Mas, brigadão. Bom, e o Dia Mundial do Rock está terminando. Espero que você tenha gostado. E no ano que vem, dia 13 de julho, tem mais. E termina aqui o Dia Mundial do Rock 2017, o programa da TV UFG totalmente dedicado ao rock goiano. Eu espero que você tenha aproveitado e se divertido muito. Dia 13 de julho do ano que vem tem mais.